Water 7 é considerado por muitos um dos melhores arcos de One Piece. É nele onde nós temos a estreia do Franky, o construtor naval da tripulação do Chapéu de Palha e também da CP9. Mas será que esse arco é realmente tudo isso mesmo? É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje, analisando todo o arco de Water 7. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Depois de um arco fraquíssimo como foi o arco do Fox, os fãs de One Piece realmente mereciam um arco bom como foi o Water 7. Nele nós temos diversas coisas tipo alucinantes, cara, como o duelo do Luffy contra o Zop sendo expulso do Chapéu de Palha, a chegada do Franky, a chegada da CP9, o sequestro da Robin, né, a prisão da Robin com ela brigando com seus companheiros, entre tantas outras coisas, e é claro, nos deixando extremamente hypados pro próximo arco, que é o arco de Enies Lobby, que pô, eu já ouvi muita gente falando que é o melhor de One Piece. Vamos ver no próximo análise de arco aqui do canal. E eu recentemente terminei de assistir esse arco, tô bem fresquinho mesmo, eu terminei e vim aqui gravar com vocês. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Será que o pessoal não acaba deixando ele um pouco a mais do que ele realmente é, com o pessoal deixando os fãs com expectativa a mais pra esse arco? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber o que você acha do arco Water 7 de One Piece. Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Aproveita também pra já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo vídeo de análise de arco que eu vou trazer aqui pro canal. Que já como a gente tá em Water 7, vai ser a análise do arco Enies Lobby. Esse sim eu tô hypado pra assistir. Então não me deixa na mão, já faz logo essas três coisas e agora sem mais enrolação, vamos logo começar o nosso vídeo. Cara, como eu disse pra vocês, o arco anterior a esse foi uma grande decepção. A gente já tinha saído de Skypiea, que na minha opinião foi, pô, sensacional, cara. Tem muita gente que critica, muita gente que inclusive pula esse arco, mas eu achei maravilhoso. E aí a gente entra no arco do David Backfight, que é aquele cara lá, Fox, chato pra caramba. Esse arco é um arco que parece filler, mas não é filler, infelizmente. E aí quando a gente chega em Water 7, a gente tá bem morno. E eu vou falar pra vocês que eu demorei bastante pra terminar de assistir, porque eu acabei perdendo o ânimo de assistir One Piece por conta do arco anterior. Eu acabei ficando um pouco desanimado, falei, pô, o arco do Fox é muito chato, o Water 7 talvez não seja tudo aquilo, eu acho muito difícil bater de frente com o Skypiea. Vou falar pra vocês que chega bem perto da qualidade de Skypiea. Na minha opinião, ele acaba elevando o nível de One Piece. Por quê? Porque é nele onde nós temos uma certa virada de chave que a gente percebe, pô, talvez isso daqui não seja só um desenho, talvez isso daqui não seja só um anime. Está nos contando uma história muito mais séria do que isso. E essa virada de chave, mais precisamente, foi quando o Luffy acabou brigando com o Zop. Toda a situação do Going Merry, né, dele tá sendo destruído, dele não ter mais condição de navegar, o Zop ter encontrado um espírito, né, que era um mito entre os construtores navais, acaba deixando a gente muito emocionado, muito tocado. A gente acaba vendo como realmente não é só um barco, como é um companheiro deles. O Going Merry ainda não foi destruído, eu sei que vai acontecer, eu já tô preparado pra chorar, porque eu quase chorei na breve destruição desse barco, né, em saber que ele vai morrer. Pô, a luta do Luffy contra o Zop, cara, acabou me destruindo. Eu sei que ela é muito boa, mas tem uma coisa que me incomoda tanto, que tipo, o Zop sempre foi um cara meio mais ou menos, temos que concordar, ele sempre foi um personagem muito comum, ele é só um humano num bando de, pô, aberrações, tá ligado? Até a Nami é um pouco mais poderosa que ele. E na luta dele contra o Luffy, ele acaba dando um salve no Luffy, mas de uma maneira tão, sabe, como? E pra depois apanhar pra toda a família Franky, depois de ter apanhado pra toda a família Franky, depois de ter tomado, pra tomar um apavoro pra CP9, né, tomar outro apavoro pro Franky. Então, cara, a gente acaba vendo como essa luta do Zop contra o Luffy se destoa tanto do personagem que nos foi construído. Tipo, eu achei maneiro, o Zop todo ninja, sabendo de todas as habilidades do Luffy, então isso quer dizer que ele precisa estudar o seu inimigo antes de fazer alguma coisa? Aparentemente, né, ele vai se dar melhor fazendo isso, mas eu sei que como o Zop acaba ficando muito comum, né, depois disso. Só em Dressrosa eu sei que ele tem um certo tipo de destaque, mas não é o assunto de hoje. A gente hoje tá analisando o arco Water 7, e essa luta do Luffy com o Zop, por melhor que tenha sido, acabou me deixando esse gostinho amargo de tipo, pô, cara, forçaram o Zop até, né, quase cagar, porque ficou muito forçado mesmo. Mas a gente não pode deixar de lado toda o peso
que essa cena tem, porque a gente fica lembrando de como o Luffy e o Usopp são amigos, de como os dois se dão bem, como os dois são os palhações da equipe. O Luffy, apesar de ser o capitão, é um crianção, cara, e o Usopp acabava virando um amigo dele, convivendo com isso, e isso acaba deixando os dois com uma conexão muito maneira. Tipo, o Luffy e o Zoro tem uma conexão que é muito legal, só que o Zoro respeita muito o Luffy. O Sanji com o Luffy é a mesma coisa, a Nami com o Luffy também, só que o Usopp e o Luffy tinham uma conexão como se eles fossem irmãos, cara, e ter visto os dois brigarem ficou um peso muito forte, cara. Toda aquela cena de toda a tripulação do Chapéu de Palha em volta, o Luffy e o Usopp batendo boca, até chega o Sanji, né, e dá uma bicuda no Luffy, jogando ele pra longe, mandando ele cala a boca, não sei o que, e o único que não faz nada é o Zoro. Tipo, cara, ele é o nosso capitão, vocês têm que obedecer as ordens dele, sabe? Ele meio que relutante pra deixar o Usopp voltar, falando, cara, não, ele saiu por livre e espontânea vontade, ele vai ter que provar que ele tem que voltar pra cá pra gente, ele tem que provar o seu valor, ele tem que pedir perdão, a gente não pode fazer isso. O Luffy, quem que você acha que você tá sendo, tipo, trazendo o Usopp de volta pra cá desse jeito tão fácil? Eu gosto muito do Zoro, sabe? Ele é o meu personagem favorito de One Piece, inclusive. Você vê essa lealdade que ele tem, esse respeito que ele tem pro Luffy, e às vezes ele tomando uma posição de capitão pra dar uns puxões de orelha, cara, eu achei muito maneiro, e eu acho que é exatamente pra isso que o Zoro serve na tripulação do Chapéu de Palha, não é só o espadachim, é um cara que sempre puxa o Luffy pra realidade, pra posição dele de capitão. Fora toda essa situação que nós tivemos interna da tripulação do Chapéu de Palha, nós também tivemos a situação da Nico Robin, que, cara, a Nico Robin é um personagem tão bom, ela tá no meu top 5 de personagens favoritos, porque, cara, o desenvolvimento que ela vai tendo, toda a história que ela tem por trás, né, eu sei de todo o background, eu sei de toda a história da infância da Nico Robin, então já sabendo disso e assistindo esse arco de Water 7, eu percebo como ela tem um peso, sabe, que desde sempre, desde a sua existência, isso inclusive é falado no último episódio desse arco, do Frank falando assim, que eu chamei de Cut Flame, que é o nome verdadeiro dele, né, mas pra Nico Robin, que ela não é uma aberração, como ela se considera, como o Rob Lute falou lá, a Nico Robin desde que ela acabou tomando consciência da sua existência, ela já sabe que ela precisa morrer, que ela é perigosa, que ela é uma aberração. E não é bem assim, porque ele acabou aprendendo isso com o Sr. Tom, que foi o carpinteiro que acabou construindo o Oro Jackson, o navio do Rei dos Piratas, o Goldie Roger. E ele acabou falando isso pro Cut Flame quando as suas embarcações, que eram fortemente armadas, que ele acabou criando, inclusive o Sr. Iceberg acabou falando pra ele, Frank, para de construir esse tipo de coisa que você vai se ferrar, que isso vai acabar virando contra você. A gente vê como ele se sentiu culpado depois que o governo mundial, aquele cara lá que veste uma máscara, né, que inclusive é cópia do Mankind lá da WWE, como ele acaba utilizando todas essas embarcações pra acabar atacando todo mundo e colocando o Sr. Tom como um grande culpado, ele acaba virando pro Frank e falando, Frank, você não tem culpa disso não, cara, foram as suas construções que fizeram isso, mas você não é uma aberração, você não é um monstro por conta disso. Então a gente vê como o Frank é necessário nesse arco. Eu espero que ele não acabe perdendo peso ao decorrer da série, como geralmente acontece com alguns personagens, porque o bando tá ficando cheio. Obviamente os personagens vão acabando perdendo um pouco de destaque pra sobrar pros originais, né, como o Luffy, o Zoro, o Sanji, a Nami e o Usopp. O Usopp mais ou menos, né, mas enfim. Já é de se esperar que o Frank vá acabar perdendo um pouco desse posto, mas ele foi muito necessário nesse arco, pelo menos no final do arco, né, o decorrer de todo o arco. Ver a luta dele com o Luffy, ver como ele é extremamente poderoso, graças a todas as modificações que ele fez no seu corpo, foi muito irado, cara. Então a gente ter tido esse personagem deu uma adição muito boa, não foi só um cara, ele vai ser o carpinteiro da equipe, mete ele aí pra ele brigar com o Chapéu de Palha no começo, pra depois ele entrar no bando. Não, ele foi necessário pra meio que colocar um pouco de consciência na cabeça da Nico Robin, que tava totalmente relutante do Chapéu de Palha resgatarem ela, porque ela não queria que, tipo, por ela gostar tanto deles, ela não queria colocar o seu bando amado em perigo. Então ela acabou falando, não quero ser resgatada, eu me entrego, mas o Chapéu de Palha ficou fora disso. Mas se o Chapéu de Palha ficar insistindo em resgatá-la, a CP9 vai acabar matando eles. Mas a Nico Robin tem que entender que eles não vão deixar ela de lado, que eles não vão abandoná-la, cara. E que ela não tá fazendo nada de errado, que ela não fez nada de errado, cara. Ela foi uma grande vítima do governo mundial. Pô, cara, a ilha dela foi destruída, a terra natal dela foi destruída, o povo de Ohara foi destruído, ela era só uma criança. Que culpa ela tem de saber ler os poneglyphs? Que culpa ela tem de poder reativar essa arma antiga, cara? Nenhuma. Era da cultura
cultura do povo dela e ela ter sofrido com tudo isso acaba levando muito o nível dela pra mim, muito mesmo. Ela é uma personagem sensacional. E falando agora da CP9, tipo, eu não tive uma surpresa quando eles foram introduzidos, porque, né, eu já sabia da existência deles. Spoiler de One Piece que não é spoiler, né, porque essa daqui é muito antigo, cara, é mais de, pô, 20 anos, né, então não tem como ser considerado spoiler, então eu já sabia, assim como eu acredito que a grande maioria sabia também de quais eram os membros da CP9. O único que eu fiquei surpreso, na verdade, foi o Blue Eno. Eles, cara, a presença deles, o poder deles foi muito irado. Agora eu quero ver o Luffy despertando o Gear Second pra sair na porrada com todos eles, que vai ser muito irado. Quero ver a luta do Kako contra o Zoro, quero ver o Sanji lutando com alguém também, não sei com quem que ele vai lutar. Eu só sei que eu tô no hype pra ver esses caras lutando, porque eles são muito brabos, cara. Toda a ambientação lá em Water 7 é muito irado. Um país que, né, uma cidade que é toda inundada, que eles têm que ficar indo com aqueles bichinhos lá, que é meio que um cavalo, meio um barco. Eu achei muito sensacional isso. Mas toda a profundidade, toda a história é muito interessante que tá sendo trazida nesse arco, com certeza me deixou extremamente hypado pro próximo arco, que é Enies Lobby, que eu tenho certeza que vai superar esse daqui, porque eu não acho que é à toa uma unanimidade dos fãs falar que esse é um dos melhores arcos, inclusive o melhor arco, né? Tem muita gente que considera o melhor arco de One Piece. Mas Water 7 foi um ótimo aquecimento pra isso. Eu só acho que ele foi muito arrastado no começo, acho que poderia, sabe, dar um, tipo, pegar um embalo muito grande, dar uma acelerada, enfiar o pé no acelerador pra compensar o que a gente teve lá no David Backfight, que eu acredito que se você, assim como eu, assistiu, né, não pulou o arco do David Backfight, você vai acabar ficando um pouco desanimado de assistir One Piece, que foi exatamente o que aconteceu comigo, mas eu não me arrependo de ter terminado o arco de Water 7 e eu tô muito ansioso pra continuar e assistir o arco de Enies Lobby. No meu ranking, ele fica acima de Alabasta, então tamo lá, Skypiea, Water 7, Alabasta e o David Backfight bem lá pra trás. Vou deixar ele por último pra sempre, pode ter certeza. Mas eu achei sensacional o arco de Water 7 e pra mim o melhor momento desse arco foi a discussão do Luffy e do Usopp dentro do Going Merry. Mas e aí, o que você acha do arco Water 7? Qual que foi a sua parte favorita e qual posição dele tá no seu ranking dos melhores arcos de One Piece? Já deixa tudo aqui nos comentários pra gente saber e o que você acha que eu vou achar de Enies Lobby. Aproveita também, se você não tiver ainda deixado o like, se inscrevido no canal e ativado o sininho, faz logo essas 3 coisas, rapaziada. Eu tô contando muito com o teu apoio pra você não perder a análise do próximo arco de One Piece, sem contar que eu sempre trago vídeos no tema de One Piece aqui no canal, pode ter certeza. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!